Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Fernando Machado e vamos para mais um Saber Legislativo. Vejam, nós vamos falar agora da medida provisória. Lá no artigo 62 da Constituição Federal é que disciplina todo esse contexto. Uma medida provisória, quando ela primeiro é adotada, depois editada e publicada. Então nós temos três verbos aí bem interessantes: adotar, editar e publicar. Já vem com força de lei, desde a sua publicação, tá certo? E quando se diz força de lei, é força de lei ordinária. Por quê? Depende de maioria simples de voto. Logo, uma das restrições é que uma medida provisória não pode ter aquela observação da Constituição Federal quando a matéria deverá ser por lei complementar. Falou? Muito bem. Uma vez que o presidente da República publica, de imediato deve ser remetido ao Congresso Nacional. No Congresso Nacional, haverá a constituição de uma comissão mista para aquela medida provisória entre deputados e senadores, que tem a competência de examinar a matéria e emitir um parecer sobre o mérito, né? Então, uma vez que se trate de crédito extraordinário, que é uma excepcionalidade que eu vou falar mais adiante, a Comissão Mista de Orçamento é que vai emitir o parecer a respeito. Uma medida provisória inicia-se na própria Câmara dos Deputados. E com isto, aprovado, vai para o Senado Federal. E o Senado Federal também aprovado, então aí a gente tem que ver como será a aprovação dessa medida provisória. Porque se essa medida provisória for aprovada sem emendas, ela não precisará de a sanção, simplesmente haverá promulgação pelo presidente do Senado. Agora, se houver alteração, essa medida provisória converte-se em projeto de lei de conversão, tá? Vai ficar aí meio redundante, mas é um projeto de lei de conversão e passado então pela Câmara, pelo Senado, onde tiver sido emendada a medida provisória, trazendo ainda aqueles efeitos, né? Só vai para a sanção. E daí, portanto, o veto como se fosse um projeto de lei aprovado na normalidade, como nós vimos em vídeos anteriores, quando o projeto de lei tramita na Câmara e tramita no Senado. Então é bom dar uma assistida lá naqueles vídeos, né, que nós já colocamos aqui. Muito bem, então se convertida aquela medida provisória em projeto de lei aprovado pelas duas casas, cabe agora ao presidente da República sancionar ou vetar. Legal? Bom, agora, sobre os prazos. É interessante observar que o prazo da medida provisória para que haja sua apreciação deve ser de 60 dias, sob pena de perder a sua eficácia. Aí vai dar aquela dificuldade, aquele problema, né? Muito bem, mas pode ser que haja prorrogação por uma vez. Então, o presidente do Congresso, o presidente do Senado, pode realizar aquela prorrogação por mais uma vez e passará a ter 120 dias de duração para apreciação dessa medida provisória. Expirada a outra prorrogação, também perde a sua eficácia. Cabendo com isto ao Congresso Nacional editar um decreto legislativo para verificar sobre os efeitos decorrentes jurídicos durante aquele período que tramitou a medida provisória. Esses efeitos poderão ser retroativos, ex tunc, ou daí para frente, ex nunc, mas é interessante também que isso é válido quando ou a Câmara ou o Senado rejeitar a medida provisória. Muito bem, e esse prazo, né, então, que a gente está falando aí, só vale durante o funcionamento do Congresso Nacional, ou seja, de 2 de fevereiro até 17 de julho e de 1º de agosto até 22 de dezembro.
Então, fora desse intervalo, não correm os prazos da medida provisória, eles ficam ali, né, então apenas aguardando o retorno, né, dos trabalhos legislativos para que dê continuidade, né, então nessa apreciação. Bom, o que a gente também deve entender é que, vai uma dica aí, hein? Se depois do 45º dia, estando em uma casa ou outra, não houver a sua apreciação, sim, então reza a Constituição Federal que todas as matérias serão sobrestadas na casa em que tiver aquele prazo expirado, tá legal? Um outro detalhe também interessante é o seguinte, que a reedição de medida provisória, seja porque caducou, ou seja, durante aquele período de 60 dias, né, se não tiver sido prorrogado, então de 120 dias também não foi prorrogado, então perdeu a eficácia, caducou, né? Então só pode haver a sua reedição na próxima sessão legislativa. A sessão legislativa corresponde a um ano, né, então, parlamentar. Tá? Da mesma forma, isso vale quando a medida provisória for rejeitada. Então, se não atingir os votos na Câmara, no Senado, aí, né, então, só na próxima sessão legislativa, né? E aqui vale também outras informações importantes. Olha só, não se pode haver medida provisória, e é proibido por isso, pela Constituição, quando tratar sobre nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partido político, direito eleitoral, também sobre direito penal, o direito processual civil, direito processual penal, se tratar sobre a organização do Poder Judiciário, do Ministério Público, sobre suas carreiras e garantias, também não. Se for a lei orçamentária tratando sobre o PPA, uma revisão do PPA, ou então sobre, que é o plano plurianual, né? A lei de diretriz orçamentária, a lei orçamentária anual, ou créditos especiais, né? Então, ou adicionais, né? Ou até mesmo suplementares, não pode. A exceção é medida provisória para créditos extraordinários, como nós já falamos, ok? Nenhuma matéria também sobre o sequestro de bens, né, como poupança popular ou qualquer ativo financeiro é proibido. Medida provisória não pode constar nesse assunto. Se tratar de lei complementar, menos ainda. Tá? E nesse caso, a gente também deve entender o seguinte: se tratasse sobre instituição de algum imposto, né? Então matéria nesse sentido, ou majoração, tá? Aí tem que se atender o quê? O princípio da anterioridade, porque essa medida provisória só poderá valer para o exercício seguinte. É isso mesmo, tá, gente? Olha, também, né, será proibida a medida provisória se um projeto de lei já aprovado pelas casas estiver em ritmo de sanção ou veto. Né? Também é isso aí, né? Então que também não pode haver medida provisória. Bom, de qualquer maneira, só resumindo, uma medida provisória, se não for alterada, então vai ser promulgada. Se uma medida provisória for alterada por emendas, então o projeto de lei de conversão aprovado vai para a sanção ou veto. Ok, gente? Olha, fique conosco, dê um like, inscreva-se em nosso canal. Eu sou o professor Luiz Fernando Machado e conto com vocês. Um grande abraço e até logo, hein, gente? Felicidades!